Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor nesse domingo, que é um domingo especial de aniversário de 15 anos da nossa igreja. Por isso nós estamos fazendo um culto transmitido online, mas com a presença aqui do Ministério de Louvor da nossa igreja. Eu quero convidá-lo a celebrar o Senhor nessa noite e que os nossos corações e mentes estejam todos voltados para esse culto de celebração a Deus. Então vamos orar, ter esse momento de oração. Logo em seguida nós vamos ser dirigidos ao Senhor, ou dirigidos por um cântico, em um cântico pelo Ministério do Louvor da igreja. Mas vamos orar antes. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui. Até aqui Tu nos tens trazido, não só individualmente, mas também como uma porção do povo Teu aqui na terra. Muito obrigado, Deus, por esses 15 anos que fazemos como Igreja Batista em Nova Suíça. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento, pela forma tão maravilhosa, ó Deus, e graciosa que Tu tens, como Tu tens nos sustentado. Receba, ó Pai, o louvor que vamos prestar a Ti, a celebração que faremos nessa noite, ó Pai, em comemoração aos 15 anos da igreja, em reconhecimento, ó Pai, por tudo aquilo que Tu tens feito, pela salvação que Tu tens trazido ao Teu povo, ó Pai, em todo o tempo, e também, ó Deus, porque reconhecemos que essa igreja existe como manifestação da Tua graça e misericórdia. Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba, ó Deus, a nossa gratidão e a adoração que ofereceremos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Ao Senhor.
A palavra de Deus nos diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus mesmo se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. É essa igreja que nós pertencemos, é essa igreja que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, conforme algumas versões antigas, coluna e esteio da verdade. É essa igreja que existe nessa face da terra para pregar o reino de Deus, propagar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o estandarte dessa igreja precisa ser levantado sem temor, resolutos, firmes e avançando. Vamos louvar a Deus com o hino 456 do cantor cristão, reafirmando a nossa decisão e compromisso que temos como igreja. Louvemos ao Senhor. Irmão, nós vamos fazer um tempo de oração agora. Nós vamos orar por alguns irmãos que fizeram seus pedidos de oração ao longo dessa semana, e eu gostaria que nós colocássemos os pedidos de oração e essas vidas também
nas mãos de Deus agora, nesse momento de intercessão. E também vamos aproveitar para agradecermos por aqueles irmãos que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas. Como de praxe, nós temos orado pelos enfermos da igreja, a irmã Dora, Janaína, Anacleta, Marilda, a irmã Docelina, a irmã Lourdes. São irmãos que carecem das nossas orações, mas também fizeram pedidos de oração essa semana, o irmão Joneir, a irmã Camila, lá da Igreja Batista em Conselheiro Paulino, o pastor Manuel Jorge pediu que nós estivéssemos orando também, uma membro da igreja que está numa situação complicada de tratamento cirúrgico, pastor Alex, pastor Liel, a irmã Leda também pede orações da igreja, irmão Leonardo, irmã Linéia, Luciana, Luiz Carlos, Nicole e João Paulo. E nós vamos orar também, irmãos, pela família da irmã Davina. A Igreja Batista em Nova Suíça começou na casa dela, em cultos realizados na casa dela. Ela abriu as suas portas para que um grupo de membros da Igreja Batista Central se reunisse em sua casa para começar então o trabalho batista nesse lugar. E graças a Deus também por essa irmã, por essa liberalidade dela, nós estamos comemorando hoje 15 anos de organização, né? E mais aprove a Deus levar essa irmã para estar com ele. Isso aconteceu semana passada. Então vamos lembrar dos familiares e também vamos ser gratos por essa vida que se colocou à disposição de Deus para servi-lo dessa forma. Também nós vamos orar por alguns motivos de gratidão trazidos pela irmã Laura, irmão Luiz Carlos e a irmã Luana. Oremos então. Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus que está sempre disposto a nos ouvir. Às vezes te entristecemos, às vezes não agimos como filhos Teus, às vezes nós até, através de nossas atitudes, negamos a nossa fé. Mas de forma maravilhosa, Tu estás sempre disposto a nos perdoar quando nós nos voltamos a Ti arrependidos, confessando os nossos pecados e buscando o Teu perdão. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque em todo o tempo Tu estás conosco, em cada momento da nossa caminhada aqui na terra. Podemos sentir como filhos Teus, como crentes em Cristo, a Tua doce e suave presença. Nós colocamos, ó Pai, cada um desses pedidos de oração aqui. Senhor, nós pedimos a Deus que Tu seja mais uma vez benevolente e venha atender, ó Pai, mas sempre de acordo com a Tua vontade. Tua vontade é soberana e Tu não vais fazer nada que vá de encontro ao Teu querer, aos propósitos que Tu tens para a caminhada dessa igreja e para o avanço do Evangelho. Mas, ó Pai, humildemente, o que nós podemos fazer é expressar a nossa preocupação que nós temos com os nossos irmãos e os nossos amigos, ó Pai. Senhor, por favor, ouça esses pedidos que estão sendo colocados aqui. Em especial, Pai, quero destacar a questão da família da irmã Davina. Obrigado, Deus. Obrigado porque há algum tempo atrás Tu trabalhastes, movestes o coração dessa irmã para que um trabalho de pregação fosse começado aqui em Nova Suíça. E hoje nós podemos comemorar 15 anos de formação dessa igreja. Quem sabe, pelos poucos membros que lá frequentavam, muitos duvidariam que algum dia aqui se formaria uma igreja.
E pela tua graça, sustentado por ti, nós temos essa igreja formada, avançando na pregação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, no crescimento em adoração e também crescimento no conhecimento de Ti mesmo, ó Pai, através da profundidade bíblica. Obrigado por isso, ó Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos por essa vida, ó Pai. Também pedimos que Tu abençoes aqueles familiares, que Tu deis o consolo e que traga a memória daqueles que estão afastados de igreja, ó Pai, estão longe do Evangelho, que eles retornem. Quem sabe alguns precisem se acertar contigo, reconhecendo-se pecadores e que também precisam, ó Pai, se renderem aos pés de Cristo, confessarem a Cristo como seu Salvador pessoal. Eu peço a Deus por essa família, venha fazer uma obra nessa família. Também compartilhamos a alegria daqueles irmãos que estão trazendo motivos de gratidão. Obrigado, Deus, porque Tu és bondoso. Senhor, a cada segundo de nossa caminhada, nós vemos sentido, ó Deus, o Teu amor, o Teu cuidado. Senhor, muito obrigado. Mas existem algumas circunstâncias de nossas vidas em que nós precisamos ainda mais do Teu favor, e Tu não tens falhado, e alguns irmãos têm compartilhado, ó Deus, as bênçãos que Tu tens feito na vida deles. Obrigado, Deus, receba o nosso louvor, receba também a nossa gratidão, ó Deus, por aqueles irmãos que dedicaram os seus dízimos e ofertas, ó Pai, que têm demonstrado gratidão e preocupação com o sustento dessa igreja, para que essa igreja continue, ó Deus, o seu trabalho. Ó Senhor, venha abençoar essas vidas, cuidar dessas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque esses irmãos demonstram fidelidade a Ti, ó Deus, antes de mais nada. Muito obrigado, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a administrarmos os recursos de forma sábia, orientados também por Ti, para sempre glorificarmos o Teu bendito nome. Continue, ó Deus, a dirigir-nos nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Só quero lembrar a você que quarta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso culto de oração. Eu gostaria muito de apelar para que os membros da IBEM se reunissem nos horários dos cultos. Eu sei que alguns têm algumas dificuldades devido a alguns compromissos e acabam assistindo os cultos de outros horários, mas sempre às quartas-feiras às 19h30, domingo às 9h e também às 18h. Nós continuaremos essas transmissões online até que haja uma possibilidade de retorno. Tá bem, irmãos? Nós vamos acompanhar agora um vídeo, uma mensagem para a igreja, trazida por um pastor querido. Eu sei que isso vai alegrar o coração da igreja, não é? Então vamos acompanhar esse vídeo. Diga comigo, irmãos, graças a Deus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o pastor Willis me fez o convite para mandar essa mensagem de saudação aos irmãos pelos seus 15 anos, eu me lembrei logo dessa expressão, e muita coisa me veio à mente, muitas histórias vividas, e alegrou meu coração. Eu quero saudar aos membros da igreja, o pastor Willis, o corpo diaconal de uma maneira muito especial, a quem caminhei muito de perto, e louvo a Deus pela vida dos irmãos, sou grato. Eu quero dar os parabéns aos irmãos e dizer que verdadeiramente, nos 10 anos que pude caminhar com vocês, eu posso dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E havia alegria em nossos corações, e foi muito bom ter caminhado, não só eu, mas ter visto a Cris caminhar com vocês também, vê-la envolvida na obra, como fazia os bazares missionários. Eu me lembro também da mobilização nas campanhas de missões, nas ações de cantina da igreja, no envolvimento com a diretoria da igreja, diretoria da IBD,
Ações de multiministério, eu lembro que a gente fazia algumas ações, fazendo alguns arcos na parte da tarde, algumas coisas que nós fazíamos. E eu louvo a Deus porque nesses 10 anos eu pude caminhar com os irmãos, como pastor dos irmãos, ver a minha esposa caminhando também e ter visto a Débora e a Laura nascerem na igreja ali, crescerem na igreja. Nossas filhas foram consagradas aí, e ver a Débora na sua primeira caminhada, aprendendo a amar a Deus ali na igreja, aprendendo as coisas do Senhor, participando das atividades da igreja. A Laurinha também. Me lembro quando a gente estava de férias, quando eu tirava férias, às vezes elas pediam para passar em frente à igreja, para ver a igreja. Às vezes até abrir o portão para ela dar uma volta no pátio da igreja, porque havia carinho, havia saudade. Então, isso tudo fica guardado na mente das nossas filhas. Eu louvo a Deus e agradeço por ter tido a oportunidade de caminhar esses 10 anos aí com a minha família junto dos irmãos e ter visto o quanto Deus fez, quantas histórias. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Willis, que deu continuidade, né? Já está aí há 5 anos caminhando com os irmãos. Eu tenho certeza que Deus ainda fará muito através de vocês. A IBENS verdadeiramente prega o amor que liberta, é um farol nessa comunidade. Então, continuem, irmãos, perseverem, sejam firmes e constantes, sempre abundantes. E daqui eu estarei sempre orando por vocês, agradecendo a Deus pelo privilégio de ter visto essa igreja nascer, de ter caminhado desde o início da sua existência, da sua organização, e ter estado com vocês durante 10 anos como pastor dos irmãos. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço meu, bem apertado, e da minha família também, da Cris, da Débora e da Laura. Deixamos um grande abraço para vocês e parabéns pelos seus 15 anos. Que bom, irmãos. É um pastor amado por essa igreja, foi pastor 10 anos aqui e com certeza trouxe muitas lembranças boas, e nós agradecemos a Deus pela forma como Ele usou essa vida também no avanço dessa igreja aqui em Nova Suíça. Nós vamos ser dirigidos agora também pelo nosso Ministério de Louvor da igreja em 2 cânticos. Gostaria que você elevasse sua voz também, cantasse. Às vezes seu vizinho te incomoda com um som alto lá, não é? Eu não sei se acontece isso contigo, mas ultimamente tem acontecido comigo. Não vai ter problema ele ouvir a sua voz, um louvor sendo entoado. Quem sabe isso vai alcançar esse coração. Então, louve a Deus, juntamente com o Ministério de Louvor da igreja. Não deixe de cantar, cante aí, onde você estiver, mas celebre ao Senhor nesse momento. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
canção que diz que se ainda não temos, precisamos ter sede do nosso Deus. Senhor, que o Senhor possa ser na vida dessa igreja, ao longo de toda a sua caminhada, esse manancial, essa fonte de vida, em nome de Jesus. Nós vamos ser conduzidos agora, irmãos, a uma mensagem bíblica pelo pastor Fábio. O pastor Fábio foi o primeiro pastor dessa igreja. Durante o tempo que a igreja era congregação, ele dirigiu a congregação. Quando a igreja foi formada, ele foi o primeiro pastor dessa igreja, e logo um mês depois, se não me engano, o pastor Daniel Punta assumiu. E o pastor Fábio vai estar pregando essa noite, graças a Deus, e nós agradecemos a ele também. Ele aceitou prontamente esse convite de trazer esse sermão nessa noite. Então vamos estar atentos, vamos continuar louvando ao Senhor, agora com os ouvidos, com as mentes e com os corações abertos à sua palavra. Então o pastor Fábio está com a palavra.
Amados irmãos da Igreja Batista em Nova Suíça, graça e paz, é um prazer grande neste dia me dirigir aos irmãos e poder me alegrar com vocês nessa data tão preciosa, tão importante para vocês e para todos nós. São 15 anos de organização desta amada igreja aí neste bairro, e louvamos ao Senhor por aquilo que Deus tem feito aí na vida de vocês e através da vida de vocês. Então eu quero registrar aqui a minha gratidão e a minha alegria de poder compartilhar esse momento com vocês. Quero desde já agradecer a vida do pastor Willis, a sua família, a irmã Rosa, seu filho João e a todos os irmãos aí da igreja pela atenção de sempre, pelo carinho de sempre, e por me proporcionar esse momento de alegria de poder compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Eu gostaria então de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra lá na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Então a Palavra de Deus, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, 1 a 10, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a leitura da sua palavra. A primeira epístola de Pedro, ela foi escrita numa época de perseguição. Já no início do primeiro capítulo, Pedro se refere àqueles cristãos como sendo pessoas eleitas peregrinas, ou seja, pessoas que foram escolhidas para passar por esse mundo como peregrinos. Ele está sendo muito claro quando ele diz no texto que os cristãos daquela época eles não eram cidadãos desse tempo. Então, por ocasião de uma perseguição ferrenha do Império Romano por volta do ano 64 depois de Cristo, aqueles cristãos eles foram dispersos pelo Império. Pedro, então, está escrevendo esta epístola geral para tentar alcançar a vida daquelas pessoas que criam em Deus, que amavam a Deus, que serviam a Deus, mas que, por alguma razão, estavam fora da sua comunhão uns com os outros, estavam distantes, dispersos. Então ele escreve essa carta para encorajá-los. Ele escreve essa carta para levar a eles ferramentas, princípios, valores que pudessem fazer com que eles sustentassem e superassem aquele tempo. E aqui no capítulo 2 a gente vê Pedro se referindo a esses cristãos como pedras vivas. Ele está dizendo, vocês são pequenas pedras que juntos, ou que juntadas, formam uma grande casa espiritual, para proclamar, ele diz, as virtudes de Deus, aquilo que o Senhor nosso Deus é. Então ele fala aqui no texto, você viu, se refere a Cristo como uma pedra angular, mas que nós, como crentes, como servos de Deus, pequenas pedras, que colocadas, postas sobre este grande fundamento, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus, conseguimos construir uma grande casa espiritual para a glória do nosso Deus. Então eu gostaria de propor um tema para a nossa reflexão deste dia, tão festivo para nós. Pedras vivas,
para uma casa espiritual. Olhando para esse texto, o que nós aprendemos desse cristianismo, que não apenas deve ser crido, mas sobretudo que deve ser vivido, vivenciado, praticado. O que nós aprendemos? Quais lições nós podemos tirar desse texto para aplicar às nossas vidas? Então, eu gostaria de rapidamente compartilhar com você 4 lições que, a meu ver, estão incutidas, ou previstas, ou ensinadas, ou são ensinadas aqui nesse texto. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes de falar sobre esses princípios, é que a maneira como nós fundamentamos e edificamos as nossas vidas, ela revela a nossa espiritualidade e conversão genuína. Talvez essa a grande ideia desse texto, talvez a principal lição desse texto. A maneira como nós fundamentamos e edificamos nossa vida revela a nossa espiritualidade, e conversão genuína e verdadeira. Então, 4 lições importantes para nós. Casas espirituais, elas são edificadas com o correto despojamento. Veja o que está escrito no versículo 1 que nós lemos. Despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicências. Veja, meus irmãos, que existem coisas na vida do cristão que elas precisam ser deixadas de lado. Quando Pedro começa com essa conjunção, portanto, ele está se referindo ao texto anterior, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, onde Pedro declarou que a palavra do Senhor permanece eternamente. Uma vez que ele dá essa declaração, ele diz, olha, para vocês vivenciarem isso, vocês precisam abandonar algumas coisas. Vocês que têm aprendido as Sagradas Escrituras, como Timóteo havia aprendido lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vocês que têm aprendido essas verdades, para vocês serem casas espirituais, vivenciarem isso, vocês precisam se despojar de algumas coisas. Vocês precisam abandonar algumas coisas. Você lembra que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, versículo 12, dizendo, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Então existem coisas que definitivamente elas não podem fazer parte da vida de um cristão. O autor da carta, da epístola de Hebreus, ele escreveu que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Mas quais coisas nós devemos nos despojar, abandonar, jogar fora? Segundo o apóstolo Pedro, ele diz, vocês devem abandonar toda maldade. É uma palavra geral aqui no grego para quaisquer tipos de malícia. Vocês devem abandonar o dolo, você sabe, a intenção de fazer as coisas. Essa palavra, originalmente, ela significa isca ou armadilha. É quando você faz alguma coisa pensada para alcançar alguém. Você deve abandonar, diz ele, a hipocrisia. Você lembra que Jesus falou isso para os fariseus, que eles eram hipócritas, por causa do conflito entre as suas ações externas e as suas atitudes internas. Ele está dizendo, vocês precisam abandonar isso. E é interessante você observar que no Novo Testamento, em 6 ocasiões, a Bíblia diz que a nossa sinceridade, ela deve ser sem hipocrisia. Paulo vai dizer que o amor cristão precisa ser sem hipocrisia. Romanos capítulo 12, verso 9, 2 Coríntios 6 e Pedro aqui. Timóteo vai dizer que a fé precisa sem ser hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Tiago vai dizer que a nossa sabedoria, ela deve ser sem hipocrisia, ou nas palavras lá de Tiago 3,17, sem fingimento. Então existem coisas que nós precisamos abandonar. O apóstolo Pedro ele fala de inveja. Você sabe, inveja é todo sentimento que se alimenta, é o sentimento que se alimenta da sua própria ocultação. Nós não revelamos inveja, nós não falamos que nós temos inveja do outro, mas é algo que nós cultivamos dentro de nós. É como se, ao olharmos para alguma coisa, nós desejássemos aquilo e tivéssemos inveja de quem tem. No livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, você lembra, não é o que nós cremos, mas ele fala de um mapa do inferno. Ele diz que os invejosos são lançados não no inferno, mas no purgatório, com os olhos costurados com arame. Isso lá no romance lá
no livro dele. É aquela ideia de que nós vemos alguma coisa, nos atraímos e desejamos aquilo. Então existem coisas na nossa vida, definitivamente, que nós precisamos abandonar, que nós precisamos jogar fora. E você, se você tivesse que se desfazer de alguma coisa, que você sabe que atrapalha a sua vida cristã, que você sabe que atrapalha o seu progresso na fé, que você sabe que atrapalha você viver uma vida que honra e agrada a Deus, o que você se desfaria? Do que você se despojaria para ser uma pedra viva, bem fundamentada, crescendo, evidenciando a sua conversão genuína? Então a primeira lição que a gente tira dessa história é essa: casas espirituais, elas são edificadas com o correto despojamento. A segunda lição que a gente tira desse texto é que casas espirituais, elas são edificadas com o correto crescimento. E isso está escrito no versículo 2, versículo 3, quando ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Então, Pedro está ensinando para nós. Nós precisamos crescer. Mas no que nós precisamos crescer? Nós precisamos crescer o quê? Em habilidades para pecar? Em habilidades para fazer aquilo que é errado? Precisamos crescer na nossa malícia, na nossa maldade? Precisamos crescer em interesses escusos? Ele diz não. Vocês precisam de um genuíno leite espiritual que vai proporcionar a vocês crescimento para a salvação. E ele diz no versículo 12, vocês devem desejar isso ardentemente. No Salmo 119, versículo 174, o salmista escreveu: suspiro, Senhor, por tua salvação, e a tua lei é o meu prazer. Eu pergunto a você, meu irmão, pelo que o teu coração bate, pelo que o teu coração ele é movimentado, o que ele deseja afinal? Qual é o anseio do seu coração quando você levanta todos os dias? Qual é o desejo do seu coração quando você tem mais uma oportunidade de viver a sua vida, de conviver com seus irmãos, de estar na presença da sua família? Então Pedro escreve, olha, vocês devem desejar ardentemente este crescimento para a salvação. E por que para a salvação? E por que esse genuíno leite para a salvação, que é a palavra de Deus, ele está dizendo? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus ela é pura. Pedro está dizendo, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual. Nós não damos para as crianças leite de caixinha. Nós damos um genuíno leite puro, leite materno. Pedro usa essa analogia para comparar com o nosso desejo, com o nosso anseio de uma vida espiritual. Ele diz, a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é racional também. É interessante que a expressão lógico aqui, quando ele fala genuíno leite espiritual, a palavra no grego é lógicos. Também significa racional, o que pertence à razão lógica. Você lembra lá em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo escreveu, sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Então veja, não é nada impensado, não é nada conjecturado apenas, especulado apenas. É algo que nós sabemos o que nós estamos fazendo. Em outras palavras, nós temos consciência de quem nós somos. Temos consciência do quão vil, do quão distante é o nosso coração das coisas do Senhor. Mas uma vez crentes, mas uma vez andando na presença do Senhor, nós o servimos com a nossa razão também. Sim, eu creio que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Sim, eu creio na suficiência da sua palavra. E então, ao crer desta forma, ao entender dessa forma, ao entender que a palavra ela é nutritiva, no sentido de gerar em mim ou em nós crescimento para a salvação, então eu me apego a isso. E eu, como uma pedra viva espiritual, eu desejo este crescimento, mas este bom crescimento. Não um crescimento errado, não um crescimento defeituoso, mas um crescimento produtivo, nutritivo, bom, que honra e que glorifica a Deus. Então, eu necessariamente preciso perguntar para você agora, você pode dizer que você tem crescido na sua vida cristã? Você pode dizer que você tem crescido para o seu desejo de ser um salvo em o Senhor Jesus? Nesse tempo aí de pandemia que nós estamos vivendo, os irmãos certamente estão passando por isso aí em Friburgo, vocês têm esse desejo de fazer coisas, realizar coisas para serem definitivamente salvos para a glória de Deus? Há desejo no seu coração de desejar o céu?
Eu comento com os meus irmãos aqui na igreja algumas vezes. Se eu não desejo tanto céu, talvez seja porque eu não odeio o inferno tanto quanto deveria. Então você deseja a sua salvação, você deseja crescimento para ser salvo. Pedras vivas, elas se dispõem de algumas coisas, mas elas também desejam ardentemente a salvação da pessoa do nosso Deus. A terceira lição que a gente tira desse texto é que casas espirituais, elas são edificadas com o correto direcionamento. Veja o versículo 4 e 5. Achegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Veja como Pedro nos dá a direção. Ele diz, achegando-vos para ele. Pedro ele não aponta uma outra direção. Ele não nos manda para um outro caminho. Ele diz, vocês precisam ir na direção de Jesus. Assim, é esse Jesus que é a pedra angular, que é a pedra viva. É esse Jesus que vai ter condição de sustentar você. Então eu sempre digo aqui com os meus irmãos também, não importa em qual velocidade você caminha, se você vai rápido ou devagar. Mas importa em qual direção você vai. Importa qual rumo você tem dado à sua vida. E se você não sabe para onde você vai, se você não sabe o que você quer, você nunca vai conseguir identificar quando você chegar. Nas palavras de Kant, quem não sabe o que procura, não identifica quando encontra. Se eu não sabe aonde eu quero chegar, eu não tenho como saber se eu cheguei. Se eu não sabe aonde está aquilo que eu quero, eu não tenho como identificar se eu lá cheguei. Então, o apóstolo Pedro escreve para nós, vocês precisam se achegar a Jesus. Vocês precisam caminhar na direção dele. Vocês precisam estabelecer as prioridades para a vida de vocês. Você lembra que no Apocalipse a igreja de Éfeso é acusada de ter abandonado o seu primeiro amor. Parece que em algum momento eles começaram a caminhar numa outra direção. Eu pergunto para você, meu amado irmão, em qual direção você tem caminhado? Que rumo você tem dado à sua vida? Que rumo você tem dado à vida da sua família? Você que é homem, marido, líder da sua casa. Qual direção você tem conduzido seus filhos e sua esposa? Pergunta aos irmãos aí na igreja. Vocês aí, membros desta igreja. Qual direção vocês têm caminhado? Aonde vocês querem chegar? O que vocês têm buscado? O que tem determinado o rumo de vocês? A Bíblia é clara quando ela nos aponta que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Pedro escreve isso aqui, achegando-vos para ele, a pedra que vive. Então, casas espirituais, pedras vivas, elas sabem, elas se dispõem, elas são edificadas sobre um correto despojamento. Elas são edificadas sobre um correto crescimento. Elas são edificadas sobre um correto direcionamento. Mas, por fim, casas espirituais, elas são edificadas com um correto entendimento. Versículo 6 ao versículo 10, Pedro escreveu, pois está nas Escrituras, eis que conheciam uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Ele diz, para vocês que acreditam, ela é preciosa, mas para os descrentes, ela é pedra de tropeço. Para os descrentes é pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, diz o versículo 8. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram postos. Então veja, essa mesma palavra, que para alguns é pedra de edificação e de sustento, para outros é pedra de tropeço. Talvez aqui tenhamos um duplo efeito do evangelho. Nós falamos, o que é o evangelho? É uma boa notícia. Bom, para os que creem é uma boa notícia. Mas para aqueles que rejeitam, para aqueles que endurecem seu coração, é uma péssima notícia. Porque ao mesmo tempo que serve para nós de edificação, ela serve para nós também de tropeço. Então veja como nós precisamos ter o claro entendimento dessas coisas e dessa verdade. Você, eu, nós, se não cuidarmos, nós podemos tropeçar nessa palavra. Nós podemos aprender as verdades dessa palavra, mas ao mesmo tempo ela se constitui para nós em algum momento uma pedra de tropeço, justamente porque conhecemos, mas não vivenciamos, tornando-nos inexcusáveis, indesculpáveis, porque nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade. Então, meus irmãos, pedras vivas, elas são edificadas sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus é a pedra angular, como Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículo 20.
Como Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, a primeira carta, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que foi posto, o Senhor Jesus Cristo. Então, pedras vivas, elas têm o correto entendimento de quem elas são. E aí ele vai dizer aqui, citando o texto de Êxodo, vós sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz, as virtudes, diz ele, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante a palavra de Deus nos ensinar para o que nós fomos criados e o que nós devemos fazer durante a nossa vida. Se somos pedras espirituais, aqui uma missão clara para nós, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos ser estrelas que brilham. Nós precisamos ser estrelas, entre aspas, que resplandecem. A luz do nosso Senhor Jesus, a maravilhosa luz dele. Então, muito claro aqui nesse texto, qual é o papel? Nós que somos propriedades exclusivas de Deus, nós que devemos promover o Evangelho do Senhor Jesus. Claro para nós, meus irmãos, o entendimento que nós precisamos ter acerca da vida cristã, acerca do nosso papel como igreja e acerca do nosso papel como crentes no Senhor Jesus Cristo. O meu desejo sincero, honesto que a Igreja Batista em Nova Suíça seja essa igreja, que os crentes dessa igreja sejam essas pedras espirituais, edificadas sobre o correto despojamento, edificadas sobre o correto crescimento, edificadas sobre o correto direcionamento e edificadas sobre o correto entendimento das coisas. Meus irmãos, o meu desejo sincero é que vocês sejam uma bênção onde vocês estão. O meu desejo sincero é que esta data ela possa se multiplicar por muitos anos, por muitas décadas, e que esta igreja ela continue sendo relevante no lugar onde ela está. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de encerrar orando, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Pai Celestial, muito obrigado por neste dia nós comemorarmos e agradecemos ao Senhor pela vida da nossa igreja, a Igreja Batista em Nova Suíça. Eu suplico, meu Deus, o teu cuidado sobre a vida dos meus irmãos. Eu peço que eles sejam pedras vivas, Senhor, edificadas sobre o correto fundamento, o Senhor Jesus Cristo. Que eles se despojem, a Deus, de tudo que não é seu, que tudo que desagrada ao Senhor, que eles busquem o genuíno crescimento, Senhor, na sua palavra, que não se alimentem, Senhor, de coisas que são desnecessárias ou ruins, mas do genuíno leite espiritual, que eles caminhem, Senhor, na sua direção, que se acheguem para o Senhor todos os dias, mas que eles entendam, sobretudo, ó Deus, o papel deles, aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor requer, aquilo que o Senhor orienta, Senhor, para todos nós como crentes do Senhor Jesus, para que sejamos bênção, vasos, instrumentos do Senhor para a salvação deste mundo, para proclamarmos as suas virtudes, Senhor, e tirarmos das trevas, à luz da sua palavra, pessoas para usufruírem, Senhor, da luz do nosso Senhor Jesus. Então, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa o pastor dessa igreja, os líderes dessa igreja, abençoa cada membro, Senhor, do mais antigo ao mais recente, e que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos meus irmãos. Então, Senhor, eu oro com fé neste dia e oro agradecido, Senhor, na autoridade e no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Willis, pelo convite. Muito obrigado, irmãos. Eu gostaria muito de estar aí com os irmãos. Mas não vai nos faltar oportunidade. Em breve, o Senhor permitindo, nós vamos estar juntos. Deus abençoe vocês. Parabéns. Sejam aí pedras vivas edificadas sobre o nosso Senhor Jesus para a glória dele. Amém? Deus abençoe você. Vai aqui um abraço de coração pelos irmãos. Os irmãos são muito amados. Deus abençoe vocês. Graça e paz.
Graças a Deus, irmãos, como Deus é bom e Ele sempre nos abençoa através da pregação da sua palavra. Um culto sem a palavra do Senhor, ele pode ser qualquer outra coisa, menos culto. A palavra ainda é central nos cultos, deve ser central nos cultos das igrejas. Ontem mesmo, um pastor amigo estava dizendo que quando ele chegou na igreja, em que ele atualmente é pastor, tinha 1h e pouca de louvor, e quando chegava 8:45, passava a palavra para ele. Eles queriam que o culto acabasse às 9 horas. Aí no primeiro sermão acabou quase 10, né? E com isso eles acabaram diminuindo e organizando mais o programa para o pastor ter tempo hábil para pregar. Graças a Deus que a nossa igreja valoriza a palavra, gosta da palavra, não só nos sermões, mas também através dos estudos bíblicos feitos nas faixas etárias e nas EBDs, né? Isso é uma característica forte da nossa igreja. Nós vamos orar agora, logo em seguida eu vou impetrar a bênção e o ministério vai nos conduzir em mais um cântico, encerrando então o culto dessa noite. Obrigado, Deus, por todo esse tempo que passamos aqui, por todos os momentos, ó Pai. Obrigado porque isso enche o nosso coração de alegria. Nós nos alegramos em Ti quando fazemos aquilo que Te é agradável. Obrigado, Deus, porque Tu nos proporciona esse privilégio de partilharmos da Tua alegria. Senhor, pedimos, ó Deus, que Tu continues a abençoar essa igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos leais a Ti, fiéis a Ti, ó Deus, a caminharmos sempre em busca da pureza, da santidade, para a glorificação do Teu santo nome, ó Pai. A buscarmos sempre o louvor a Ti, o enraizamento doutrinário, a almejarmos a unidade, que é o reflexo da unidade da Trindade Santa aqui na terra, mas também a olharmos para fora, a vermos almas perdidas, pessoas que precisam de salvação. Ó Deus, ajude-nos a cumprirmos todos os propósitos que Tu tens para nós como Igreja Batista em Nova Suíça. E que o Teu amor, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada membro dessa igreja, hoje e para sempre. Amém. Vamos ser conduzidos então, irmãos, nesse último cântico do Ministério de Louvor. Graças eu te dou.